Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Saiba Live do Fundo Nacional de Saúde. Hoje nós vamos falar aqui de dois temas super importantes, que é o piso da enfermagem e o cadastro do Índice Nacional de Maturidade. Nós estamos aqui com a companhia aqui do coordenador Fábio Maia, representando aí a CEGETES, e a coordenadora Paula Xavier, representando a CEIDIGE. Então, hoje, assim, fiquem bastante atentos aí nesses temas, são bem importantes. Chamem aí os colegas que estão perto para assistir, mandem mensagem, passe o link, Vamos acompanhar, porque sabemos que esse tema gera bastante dúvida aqui no Ministério. Não esqueçam aí, de curtir, a nossa live, de compartilhar o link. Sempre o portal do Fundo Nacional de Saúde, portal fns@saude.gov.br, onde ali a gente tem todos os comunicados, todos os prazos que nós temos aí de cadastro de propostas, de inserção de dados aí para receber os seus recursos no Ministério da Saúde. Então, vamos agora aí chamar aí o nosso colega, Fábio Maia, falar um pouco para a gente aí do piso da enfermagem, da atualização que teve aí de revisão de dados da nova portaria, a caravana que ele vem participando aí pelo Brasil. Vamos lá, Fábio? Então, vamos lá, Patrick. Vamos começar aqui a falar um pouco sobre essa questão do piso nacional da enfermagem. Primeiro, eu queria aqui dizer que é uma grande satisfação a gente estar aqui com vocês mais uma vez, Já tivemos aqui em outros momentos. Queria agradecer a você, Patrick, a Dácio, que tem dado uma grande contribuição, um grande parceiro da SEGET nessa questão do piso, da operacionalização do piso nacional da enfermagem. E também saudar que Paulo está aqui conosco, que daqui a pouco vai falar sobre o tema extremamente importante, com relação aqui ao Ministério da Saúde. Mas, falando especificamente sobre o piso, a gente, de fato, o ponto que você colocou, a gente teve, recentemente fizemos o 22º estado, o estado de São Paulo, a caravana do piso da enfermagem, onde a gente tem dialogado com gestores, tem explicado como é que funciona a inserção de dados, a revisão de dados, como é que a gente pode ajudar na operacionalização, e esse diálogo com os gestores, tanto municipais como também e estadual, e naqueles momentos que a gente, em alguns estados, na grande maioria dos estados, na verdade, a gente dialogou com categorias representativas de trabalhadores, a gente conhece cada vez mais qual é a realidade dos tipos de vínculos que são diversos pelo Brasil afora, e nesses 22 estados que nós visitamos não é diferente, e também a gente tem a multiplicidade do modelo de gestão, que demonstra uma complexidade muito grande quando a gente fala na implementação do piso nacional da enfermagem. Dessa forma, a caravana do piso ela tem cumprido esse papel fundamental. Nós vamos até o final de julho concluir os 26 estados e também aqui o DF, para que a gente possa ter um mapeamento geral de como é que funciona justamente essas relações de trabalho e também os modelos de gestões que a gente tem, como eu falei anteriormente, pelo Brasil afora. Da mesma forma, também, no último dia 14 de junho, nós publicamos a portaria de número 4.155. Essa portaria ela é especificamente sobre revisão de dados, é um anseio que os trabalhadores, as trabalhadoras sempre tinham com relação a essa revisão. É bom lembrar que, desde o primeiro momento, o marco temporal do piso nacional da enfermagem foi o mês de maio de 2023, portanto, a gente, no último dia de abril, nós completamos um ano da implementação do piso, fizemos uma portaria já no mês de maio, depois desse um ano, e possivelmente a portaria do mês de junho será publicada amanhã, para que a gente possa, amanhã, último dia útil do mês de junho, fazer o repasse através do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, o Fundo Estadual e o Fundo Distrital, justamente do repasse do mês de junho. Mas, quando a gente fala sobre aquilo que a gente, desde o primeiro momento do marco temporal, nós fizemos, portanto, uma portaria de revisão de dados. Em setembro de 2023, já tinha sido feito um acerto decorrente de que quem é gestor, inclusive o trabalhador também, sabe que naquele primeiro momento nós tínhamos uma inserção de dados com um campo que era outro. Em setembro, houve um entendimento que as vantagens seriam separadas, então ficaram vantagens fixas, gerais e permanentes, e a vantagem variável em outro campo, e isso fez com que necessariamente nós fizéssemos uma revisão em setembro, porém, alguns entes federados entenderam que precisava-se ainda fazer uma revisão, e que ela foi justamente publicada nesse último dia 14 de junho. Aproximadamente 172 milhões foram repassados do Fundo Nacional para os entes federados, e contemplando mais de 1.600 municípios, 10 estados, e dessa forma foi feita essa revisão. Lembrando que muita gente sempre faz aquela pergunta: por que é que determinado município ou determinado estado não está na revisão de dados?
é bom lembrar que, conforme a portaria 1677, lá de 27 de outubro, existiam alguns critérios para que a gente fizesse a revisão de dados. Dentre eles, uma solicitação, para que assim fosse procedido, uma análise se faria jus a essa revisão de dados, e também era-se necessário que se fizesse a inserção dos dados de maneira correta no InvestSUS. Bom lembrar também que, quando eu peço uma revisão de dados, eu sou paraibano, sou de Campina Grande, aproveito, né, para, nesse momento, sou conterrâneo de dados, né, aqui do Fundo Nacional, que é paraibano também, sou aquele de uma pessoa, sou de Campina Grande, terra do maior São João do mundo, estamos ainda no período junino, mas necessariamente lá a gente diz um dito popular, que é muito comum, e aí me permitam fazer isso nessa fala aqui nesse momento com vocês, é que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. É um dito popular. Então a gente tem que entender que revisão de dados não necessariamente significa valores a mais. Eu posso fazer uma revisão de dados e, nessa análise da revisão de dados, se verificar que necessariamente você recebeu algum valor a mais, como aconteceu em setembro de 2023 em alguns casos, tanto é que gerou um anexo na portaria de setembro, um anexo 1 e um anexo 2, e dessa forma ter uma revisão de dados que necessariamente tenha-se algum valor para acertar que foi repassado a mais. Isso também é uma revisão de dados. Nessa portaria que nós publicamos em 14 de junho, a portaria 1455, é uma portaria que necessariamente só tem a revisão de dados e valores positivos. Nós vamos publicar alguma revisão de dados também referente a alguns valores que foram repassados a mais, precisa também ter o acerto de dados. Da mesma forma, possa ser que algum município que não tenha sido contemplado nessa portaria de 14 de junho, ele necessite também que seja feita uma revisão. Então, isso será feito conforme a portaria lá de outubro que eu falei para vocês, para que solicite e a gente vai fazer uma análise, e havendo uma análise, a gente vai abrir o sistema para que possa fazer uma nova inserção de dados e uma análise com relação a isso. Então, mesmo que não tenha sido contemplado nessa portaria, pode-se fazer ainda novamente uma revisão de dados, mas isso não é ad eterno. Isso tem um prazo para que seja feito. Nós vamos informar isso através de portaria, explicando como é que será esse procedimento. Então, pode ser sim feito ainda alguma revisão de dados. Patrick, no geral é isso. A gente fica aqui disponível para algumas perguntas que estejam surgindo dentro do chat, para que a gente possa tirar dúvida de vocês que estão aí nos assistindo, né, querendo participar diretamente, porque acredito que é dessa forma que a gente vai contribuir cada vez mais para que haja a efetivação do piso nacional da enfermagem, especificamente no que tange a parte do Ministério da Saúde, que é o repasse da assistência financeira complementar. Vai, Patrick, é contigo agora. Oh, muito bem falado aí, viu, Fábio? Obrigado aí pelas informações. E falando um pouco da parte de sistema, né, toda essa revisão que o Fábio acabou de comentar, vocês já conseguem ver dentro do sistema InvestSUS, né? Vocês que a gente fala, os entes, os municípios, né, que fazem o cadastro do piso. Então, lá ele já consegue ver uma guia onde mostra o maio, o setembro de 2023 e o maio revisado de 2023. Então, ele consegue ver os dados que foram inseridos ali pelo município e que foi feita essa revisão 2023. Então, pode acontecer o que o Fábio falou, né? Você colocou, às vezes tem ali uma informação de complemento dentro do sistema, mas não quer dizer que o município recebeu um complemento, porque aquela revisão deu um valor menor do que ele já tinha recebido. Então, se deu um valor igual ou menor, ele não recebeu um complemento na portaria. Então, isso é uma dúvida que gera muito, mas que vocês têm que ficar cientes. Então, mesmo tendo complemento na informação, vocês precisam analisar com aquela informação que vocês tinham cadastrado anteriormente, validar com essa de revisão, para poder ver se realmente deveria ter um complemento ou não. Então, só saiu na portaria os municípios que cadastraram a revisão e tiveram um complemento a mais daquele valor cadastrado anteriormente. Ficar bem atento a isso. Então, assim, nós estamos aqui sempre aí para tirar dúvida de vocês, estamos às lives, podem mandar os assuntos que vocês querem que a gente fale aqui, pode mandar sempre e-mail investsus@saude.gov.br, algum problema no sistema. Uma outra coisa interessante, Fábio, que podemos comentar agora, é que foi solicitado que fizéssemos uma disponibilidade para o profissional de saúde consultar pelo seu CPF o repasse do piso ao município. Então, nós estamos aqui vendo uma forma de fazer, nós vamos colocar via GovBR para identificar aquela pessoa que entrou se realmente ao CPF, aquele profissional, e ele entrando, a gente vai conseguir informar os meses que ele foi cadastrado aqui dentro do piso da enfermagem pelo município, o complemento, se ele teve ou não teve um complemento repassado do Ministério da Saúde ao município,
E se não teve, colocar o motivo por que que ele não teve, né? Não teve complemento de carga horária excedente, algum motivo não registrado no conselho de enfermagem, algum motivo que deu que ele não recebeu esse complemento. Então, isso vai trazer uma transparência, uma visibilidade melhor, né, aos profissionais de saúde, né? Então, já estamos em construção dessa funcionalidade, que eu acho que vai melhorar bastante aí para todos os profissionais que estão com dúvidas. Então, pessoal, vamos agora aqui chamar, né, a Paula para falar um pouco para a gente aí do cadastramento aí do índice de maturidade, né, que é a ferramenta aí disponibilizamos também no InvestSUS, né, para poder facilitar, onde todos os municípios já possuem acesso, né. Então, assim, a Paula vai explicar um pouco melhor o que é o índice de maturidade. Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada, Patrick, por nos convidar de mais uma live aqui do Fundo Nacional de Saúde. Quero lembrar que o programa SUS Digital teve 100% de adesão de todo o país, então a gente está falando dos 5.570 municípios, né? E a gente está aqui na sequência para tirar as dúvidas sobre esse importante instrumento, que é o Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital, que faz parte da primeira etapa do programa SUS Digital. Bom, então eu vou conversar um pouquinho sobre o índice, o que que nos motivou a fazer esse índice, né? A gente sabe que a saúde digital, ela é muito diversa, é tão diversa quanto a própria diversidade de realidade de todos os nossos municípios, né? Então, a gente tem no território, né, desde municípios que estão muito avançados nessa área, outros nem tanto, e essa área também era importante ter, a partir da criação da Secretaria de Informação e Saúde Digital, um olhar holístico sobre o que é a saúde digital. Antes da criação da secretaria, muitas vezes o campo da saúde digital estava vinculado mais a sistemas e plataformas ou telesaúde, e essa instância de governança no nível federal, ela traz um olhar integrado para várias dimensões e a gente espera ter refletido isso no instrumento do índice. Bom, como eu disse, no programa SUS Digital, a sua primeira etapa é a etapa de planejamento, onde todos os estados e municípios que aderiram, né, devem responder ao diagnóstico situacional para que a gente conheça as fragilidades e as fortalezas da rede de saúde do território, o próprio índice, e esses dois instrumentos, então, vão servir como insumo para os planos de ação de transformação para a saúde digital. Então, a importância desses instrumentos é para que, de fato, as ações do plano que vão estar, né, nesse plano de ação que serão financiadas, a gente tenha evidências para essa tomada de decisão, né? E consiga, de fato, ter ações que promovam a transformação digital no território, né? Então, como eu já disse, o índice é um subsídio para um dos subsídios, né, para esse plano. O modelo de maturidade, a gente entende como um modelo de maturidade numa evolução contínua, né? Talvez nunca tenha um ponto de chegada, a gente sempre vai ter alguma coisa para evoluir nessa maturidade, né? Ele é um retrato, então, da saúde digital nos estados e nos municípios, é uma maneira também da gente conhecer as boas práticas e compartilhar isso por todo o país. E lembrando que o índice não é um ranking. Aqui o objetivo não é tirar uma nota boa ou ter um indicador alto, né? Não é isso que se quer, porque não tem essa perspectiva competitiva. Muito ao contrário, justamente onde estão as fragilidades, talvez seja onde o Estado, o município, precise de mais apoio para poder conseguir avançar, né? E também dizer, mais uma vez, que o índice ele não é condicionante para o repasse do recurso federal, mas é muito importante ser preenchido nessa primeira etapa. Bom, como é que o índice está organizado? Como é que ele está estruturado? Então, o índice ele é um instrumento auto-aplicável, ou seja, o próprio gestor que responde a esse índice, né? E é muito bom, e a gente tem recomendado também que o gestor convide os seus colaboradores, né, que tragam uma equipe multidisciplinar para o preenchimento do índice, porque ele perpassa vários assuntos, né? E ele está organizado em 7 grandes domínios, né, como se fossem realmente 7 grandes áreas de assunto, que se subdividem em subdomínios num total de 42 perguntas, tá? Eu vou passar rápido para a gente ter uma visão geral de quais são esses domínios. O primeiro é gestão e governança em saúde digital, onde a gente pergunta sobre instâncias de liderança, de articulação, de financiamento,
da política entendida como diretrizes que podem estar numa estratégia ou mesmo numa política. O segundo domínio, né, é o domínio de formação e desenvolvimento profissional. A gente tem debatido muito isso, a importância de formação, né, de pessoas para que possam atuar de fato na saúde digital no território, né? Os sistemas e as plataformas de interoperabilidade, aqui eu chamo a atenção não só para os sistemas de informação, mas como a gente tem tentado, e esse é um projeto estruturante da CEIDIG, né? Por meio da sua rede nacional de dados em saúde, né? Promover a interoperabilidade entre os sistemas de informação. A gente sabe que no país a gente tem uma grande fragmentação entre esses sistemas e que somente pela interoperabilidade a gente vai conseguir ter uma visão nacional da informação em saúde, né? O domínio de telesaúde e serviços digitais. A CEIDIG tem atuado fortemente, né, no fortalecimento, na criação de núcleos de telesaúde, então esse é um domínio muito importante para que a gente conheça essa realidade. A questão da infraestrutura, né, porque muitas vezes a gente fala de tecnologias e a gente esquece de dizer que a informação é um componente muito importante da saúde digital. Então, todas as terminologias que são utilizadas para que a gente possa ter uma interoperabilidade semântica, né? Todas as classificações, as ontologias, são muito importantes para que a gente dê suporte às soluções digitais. Também um domínio, o sexto domínio de monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas. Então, como que a gente transforma os dados em saúde, né? Também com valor agregado de informação estratégica para apoio à tomada de decisão ao gestor e toda a parte de infraestrutura e governança. Bom, agora eu vou entrar numa parte mais prática, que é para orientar como que eu faço para acessar e para responder ao Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital. Então, como foi dito, o índice, o questionário do índice, ele está na plataforma do InvestSUS. São 6 passos, né, do início, desde que você acessa, até o relatório com a devolutiva dos seus resultados. E como é que a gente faz isso? Então, na primeira tela da plataforma do InvestSUS, a gente vai encontrar ali o ícone do programa SUS Digital. Você deve clicar nesse ícone e ele vai ter 2 abinhas, né, a abinha do diagnóstico situacional e a aba do próprio índice. Lembrando que antes de escolher a opção preencher questionário, é muito importante que você leia esses materiais orientativos. Então, a gente tem um tutorial para o preenchimento e a gente tem um guia de perguntas, porque assim, antes de responder, o gestor já pode se apropriando, discutindo com a sua equipe as dimensões dessas perguntas, né? Esse aqui é a carinha desses 2 materiais, né? Tanto o tutorial quanto as perguntas. E aí, somente após a leitura, a gente então indica que você vá para preencher o questionário. Aqui é a carinha do questionário, né? A plataforma do índice, nessa ferramenta do Line Survey. Esse código de acesso, ao acessar o índice pela página do InvestSUS, esse código de acesso, ele já vem preenchido, o gestor não precisa se preocupar com isso, ele passa por esse mecanismo de segurança que é o CAPTCHA, e aí ele pode, então, enfim, acessar o questionário do índice. A gente tem uma introdução, né, onde você tem que aceitar os termos de uso, a política de privacidade, e aí sim chegamos nas telas das perguntas e respostas do índice, né? É bom dizer também que para cada pergunta, né, por exemplo, aqui eu estou no eixo 2, que é formação e desenvolvimento profissional, né? E aí as perguntas são estruturadas em múltiplas escolhas e cada nível desse da pergunta, ela representa um nível de maturidade em saúde digital, desde o menor nível, que é a pergunta A, até o D, que seria o maior nível de maturidade, sempre com a opção também do não sei responder, tá? Bom, chegando ao final do questionário, você entra nessa tela que é para enviar o questionário. A gente sempre faz essa recomendação, que aqui você ainda consegue voltar para ler suas respostas, para ver se não tem algum outro ajuste que pode ser feito, e aí clica no enviar, tá? Quando você clica no enviar o questionário, não dá mais para voltar e para preencher. Agora, é muito importante que você imprima as suas respostas. Então, tem essa opção aqui também na tela, né? Quando você voltar ao InvestSUS, caso você não tenha baixado o relatório naquele momento, na plataforma, ao invés de ter o preencher questionário, você já vai encontrar
o relatório, então, do índice com as suas respostas para que você possa baixar a qualquer momento, tá? E aí, falando um pouco sim, lembre-se sempre de salvar, né, o relatório entre uma pergunta e outra, e aqui a carinha um pouco do relatório, com a devolutiva que o Ministério da Saúde vai dar ao preenchimento do índice de maturidade. Então, para cada domínio, e dentro de cada domínio, para cada pergunta, você vai receber no relatório a pontuação que você chegou de maturidade. Esse estágio da maturidade, ele também vai estar representado por cores, e também a gente usou esse tipo de grafo de aranha para que você possa ter representado de uma forma consolidada todos os domínios, qual é o grau de maturidade do seu território. Tá? Essa aqui é a última tela. Nesse QR Code você pode acessar o web atendimento, né, que tem perguntas e respostas, que são muito comuns, né, e a gente vai estruturando, e também lembrar que existe o e-mail do programa SUS Digital, que é esse aqui, susdigital@saude.gov.br, onde a gente prontamente vai responder a todas as dúvidas e questões. Eu acho que é isso, Patrick, agradeço. Muito bem explicado, falou toda a parte aí do cadastro no InvestSUS, que vocês já possuem acesso, né? Bem organizado. Obrigado, Paula. Vamos aqui, nós estamos aqui agora com algumas perguntas, né? Vamos aproveitar aqui a presença ilustre aqui do Fábio e da Paula, né, para a gente fazer algumas perguntas aí que vocês estão mandando no chat. Vamos começar aqui com algumas perguntas aqui do piso da enfermagem. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Acessar. Já tem bastante pergunta aqui do piso, viu? Nós não vamos conseguir responder todas, mas vamos lá, Fábio. Está perguntando aqui o Loser, está perguntando, e os dados de carga horária acima de 88 horas com compatibilidade que já foi enviado os devidos comprovantes? Então, vamos lá, Luz. O que você informa é aquilo que a gente já tem enviado para os entes federados desde dezembro. Eram alguns profissionais que tinham carga horária acima de 88 horas. É bom que seja dito que essa carga horária ela não impede que haja recebimento da assistência financeira complementar, mas é uma carga horária atípica, né, acima de uma jornada dupla de 44 horas, daí porque a gente colocou essa crítica para que a gente pudesse ter a confirmação ou não, de fato, se há o cumprimento dessa carga horária. Alguns entes federados, Luz, realmente enviaram as informações, as declarações através de um e-mail específico que a gente criou, né, o Valida Dados, esses entes federados todos já estão informados sobre esse e-mail, mas a gente precisa também que não seja só informado de especificamente de um CNES, ou de uma instituição, ou de uma Secretaria de Saúde, ou Secretaria de Estado. Como um trabalhador, ele não só está num local específico de trabalho, ou só tem um vínculo, é necessário que todos esses vínculos eles recebam, e aqueles que de fato já estão sendo comprovados que cumpre essa carga horária, mesmo acima de 88 horas, a gente está começando a normalizar esse repasse, inclusive retroativo, a data que as declarações chegam, para que você, que é profissional, que tinha uma crítica acima de 88 horas, a partir do momento que for comprovado, a gente já vai fazer os devidos repasses. Então, isso tem que ser feito de forma gradativa, quando for comprovado especificamente em cada um dos profissionais. Então, não se preocupe, foi informado, recebemos as declarações de todos os vínculos que você tem, que somam uma jornada acima de 88 horas, a gente vai fazer a liberação do repasse da assistência financeira complementar para que o ente federado possa fazer o devido pagamento para vocês, inclusive de forma retroativa. Vai lá, Patrick. Veja aí. Tem muitas aqui, Fábio. Vamos lá. Hoje nós vamos aqui tentar tirar o máximo possível de dúvidas. Tem uma outra pergunta da Maria Carvalho, onde ela pergunta, o dinheiro que consta no InvestSUS quando vai para a conta do trabalhador? Onde é que esse dinheiro vai para a conta do trabalhador? Olha, na verdade, Maria, não é isso? Maria, veja só, de fato tem que, essa questão é bom que seja entendido, e a gente tem sempre reforçado isso, não só nas outras lives, como também na caravana, e dentro das respostas que nós fazemos através do SEI, é que necessariamente o Ministério da Saúde ele faz o repasse. Efetivamente, quem faz o devido pagamento são os entes federados. Então, o prazo é o ente federado, na sua questão da sua logística, que vai fazer o devido pagamento aos profissionais. Então, você que é ligado seja uma instituição, seja a sua Secretaria de Saúde do município ou do estado, isso tem que ser visto diretamente com quem você tem o seu vínculo.
A parte que é do Ministério da Saúde, nós temos cumprido rigorosamente, sempre o repasse é feito no último dia útil de cada mês. A exemplo desse mês de junho, que será feito justamente amanhã, na sexta-feira. Mais uma pergunta aqui, Fábio, da Ivone, de Minasul. Boa tarde. Então, o recurso da portaria 4155, que saiu agora dia 14 de junho, inclui o valor referente à revisão dos dados do mês de setembro de 2023? Na verdade, Ivone, veja bem, a gente fez a revisão de dados com relação a maio a agosto de 2023. É lógico que isso tem um reflexo em setembro, até porque, como eu falei na minha fala inicial, era que setembro foi feita uma revisão com base naquilo que era coletado em setembro, que foi feito um reflexo dentro de maio a agosto de 2023. Depois nós abrimos uma revisão para que fosse inserido novamente maio a agosto de 2023, para que a gente fizesse essa portaria de acerto de contas. Então, ela é especificamente sobre maio a agosto de 2023, mas traz um reflexo, obviamente, nos meses seguintes. Então, essa portaria, de fato, é de maio a agosto de 2023, mas consta justamente o reflexo, porque é bom que seja dito que esse reflexo vai até a 9ª parcela, tá? De 2023. O mês de novembro, que saiu depois, praticamente no mesmo dia, as duas portarias, tanto da 9ª parcela como também do mês de novembro. Por quê? Porque depois do mês de novembro, a partir do mês de dezembro, não foi feito nenhum acerto, nenhuma revisão dos meses. Saiu integral tanto de dezembro de 2023 até o último repasse, que foi maio de 2024, e aí, diferentemente dessa portaria de acerto de contas, que saiu agora publicada no último dia 14 de junho. Bom, Fábio, temos aqui uma ótima pergunta aqui da Verônica. Ela pergunta: o município que foi contemplado pode fazer a revisão novamente? Assim, pode ser feito, né? Pode ser feita uma solicitação, a gente vai analisar, mas eu acredito que se você já fez uma revisão lá em setembro de 2023, fez uma nova revisão, nós analisamos com os dados que são inseridos pelo próprio ente federado, e está aí na portaria daqueles que foram contemplados. Se você foi contemplado, está lá na portaria, e você ainda quer fazer uma revisão, é óbvio que pode ser feito, mas a gente vai fazer uma análise. Mas acredito que aqueles que já estão na portaria já é uma revisão que já foi feita minuciosamente com os dados que foram alimentados 2, 3 vezes, na verdade, se a gente for analisar, né? De maio a agosto, depois em setembro e posteriormente essa última revisão. Mas é óbvio que a revisão ela é facultada, a gente vai apenas dizer um prazo específico para que seja feito isso, tanto para aqueles que estão na portaria 1455 de 14 de junho, como também aqueles que não estão. Tudo bem, tem uma outra pergunta aqui do Anderson. Essa mesmo eu vou responder essa daqui, Fábio. Como é lançado os dados de profissionais com 2 vínculos do mesmo CNES? Então, o que a gente tem de trava no sistema? Um profissional, ele é um CPF, tem um estabelecimento de saúde, que é o CNES, e tem a sua ocupação, que é o CBO. Então, são esses 3 registros que definem ali um profissional. Então, se o profissional ele tem o mesmo vínculo no estabelecimento, mas com uma ocupação diferente, ele trabalha no mesmo estabelecimento como técnico, como enfermeiro, ele vai aceitar 2 registros. Agora, se esse profissional, mesmo CPF, trabalha no mesmo estabelecimento e com a mesma ocupação e 2 vínculos, o sistema, para não identificar isso com uma duplicidade, não deixa fazer esse registro. Então, deve-se somar. Então, se ele trabalha 30 horas num vínculo e 30 horas no outro, ele vai colocar 60 horas, vai somar o salário e o complemento ele vai ser relativo a essa carga horária. Então, você pode até fazer os cálculos separadamente, como somando, que vai dar o mesmo valor. Então, para colocar no sistema, deve-se somar os valores de carga horária e das remunerações. Agora tem mais uma aqui, Fábio. Vamos passar essa para você. Vai colocar no InvestSUS o acerto de contas dos valores revisados? Na verdade, no InvestSUS já está disponibilizado lá o campo de maio a agosto de 2024, que é para que você possa fazer a consulta do que foi comparado. Da mesma forma, também já na própria portaria, nós colocamos uma planilha dentro da própria portaria, que está lá, essa portaria que foi publicada em 14 de junho, que tem todos os campos, logicamente, no geral, do ente federado, mas especificamente por CPF, você, enquanto ente federado, você entra lá no InvestSUS e existe um campo que vai estar lá justamente como se chegou, numa planilha de memória de cálculo, como se chegou naquele valor específico. Então, já está isso disponibilizado, tá, gente? Eu queria só, Patrick, aproveitar aqui, não sei se dá aí para mostrar. Isso aqui é a cartilha, a gente está distribuindo ela
nas caravanas para cada um dos entes federados, também os trabalhadores que têm, mas, ao mesmo tempo, essa terceira edição, ela já está disponibilizada desde fevereiro, mas só para reforçar, tá? Vocês podem aí ter acesso, necessariamente aqui tem no site da SEGET, que vocês vão ter, a gente vai disponibilizar aí o link para que você quiser baixar essa portaria. Então, necessariamente, a portaria, a cartilha que diga, desculpa, a cartilha da edição 3, a gente está com ela disponibilizada no nosso site para que você possa tirar algumas dúvidas cada vez mais. Essa cartilha ela é de um acúmulo daquilo que foi apresentado, perguntado dentro de toda essa experiência que a gente teve, dentro dessa expertise e também dentro dos canais de comunicação. É importante dizer que a gente tem hoje alguns canais para que você possa ter acesso a informações, a exemplo do 136, né, a ouvidoria do SUS, e lá tem uma opção número 7, onde você tem uma URA, unidade de resposta audível, com algumas perguntas, que são aquelas perguntas que, no geral, têm sido mais feitas, que gera mais questionamentos, estão lá já prontos, mas também tem um pessoal qualificado da ouvidoria do SUS, para que você, enquanto cidadã e cidadão, possa ter acesso a esse contato com esse pessoal qualificado da ouvidoria para que possa tirar suas dúvidas do piso da enfermagem. E, ao mesmo tempo, também você pode, através do Fala BR, fazer seus questionamentos. Então, são canais de forma que o Ministério da Saúde, Patrick fez uma fala muito importante aqui no início, né? Sempre o trabalhador sempre pergunta algumas informações, o campo específico sobre como é que é feito o cálculo para ele. A gente sempre diz que essas informações são prestadas pelos entes federados e quem tem que disponibilizar mais a miúdo, especificamente isso, são os próprios entes federados que o trabalhador e a trabalhadora têm vínculo, mas vamos também para ajudar cada vez mais, contribuir cada vez mais com a transparência, nós vamos também disponibilizar para que você saiba se naquele mês o seu CPF ele está dentro daquela planilha de memória de cálculo ou não, e também a crítica, caso você não esteja, do porquê que não está, porque isso aí vai facilitar com essa informação para que você possa tirar a sua dúvida e entender melhor como é que é feito esse cálculo. É bom a gente perceber que quanto mais se tem transparência das informações, mais o trabalhador ele vai poder contribuir. Eu sempre tenho dito isso nas caravanas e nas lives, que o trabalhador ele não tem que ser entendido como um problema, mas sim como a solução para que haja a efetivação do piso nacional da enfermagem. Vai lá, Patrick, vê se a gente tem mais perguntas aí. Vamos fazer uma última pergunta aqui para o Fábio, que está com a agenda apertada também, já sendo chamado para outra reunião. Vou fazer uma última aqui da Elaine, Fábio. Seria possível disponibilizar uma planilha de acerto, como foi apresentado lá em 2023? Como eu disse na minha fala anterior, né? Já existe dentro do InvestSUS a planilha e também é bom que seja dito que nessa própria portaria a gente colocou várias colunas para que você entenda, enquanto gestor, como é que chegou naquele valor final. Só para a gente reforçar aqui e deixar isso bem marcado, né? Bem pontuado para que possa se entender melhor, vamos só lembrar. Em maio a agosto de 2023, houve uma inserção de dados onde se tinha um campo chamado Outros. Tá? Todas as vantagens estavam lá dentro. Quando se chegou em setembro, houve uma mudança no InvestSUS e aquele campo que era Outros, ele se tornou um para vantagem fixa, geral e permanente e outro para vantagens variáveis. É lógico que dentro da nossa cartilha que eu apresentei, que vocês podem baixar ela, dentro do site da SEGET, dentro do Ministério da Saúde, em PDF, lá tem a explicação do que seria uma vantagem do tipo fixa, geral e permanente e uma vantagem do tipo variável. Mas eu sempre friso que necessariamente essas vantagens a gente dá uma informação geral. Temos que entender que temos no Brasil 5.568 municípios, Fernando de Noronha, o Distrito Federal e mais 26 estados. Cada um com sua lei orgânica, com sua complexidade de sua legislação própria e algumas questões de cunho, de que tipo de vantagem, se ela se encaixa em fixa, geral ou permanente, ou se ela é variável, isso tem que ser uma decisão do gestor com o seu jurídico, numa análise que é feita. Se o trabalhador ele entende que aquela vantagem está sendo verificada de uma forma que não deveria ser feita pelo ente federado, cabe a ele, né, solicitar ou questionar diretamente a quem ele tem vínculo sobre isso, porque essas informações nos são prestadas através do InvestSUS. Nós não fazemos juízo de valor sobre essa informação. Nós recebemos essa informação. Eu sempre tenho que frisar, e Patrick, que é aqui responsável
pela essa questão do InvestSUS, sabe bem disso, é que o Ministério da Saúde ele não exclui nenhuma linha, nem acrescenta nenhuma linha das planilhas que os entes federados dão informação. Apenas nós comparamos com bancos de dados, particularmente Receita, CBO, CNES, COFEM e algumas outras críticas que nós fazemos, mas é uma análise em cima da planilha e nós retornamos essa planilha de memória de cálculo com as críticas devidas, que é justamente isso que estamos verificando a possibilidade de disponibilizar essa crítica, qual crítica específica para aquele CPF, para que o profissional possa acompanhar na ponta. Mas, necessariamente, algumas informações competem especificamente ao ente federado. Pois bem, lá naquele momento, de maio a agosto, você tinha, portanto, outros. Em setembro, houve uma modificação em 2 campos. Portanto, setembro, a priori, era um dado mais qualificado que terminou espelhando, naquele momento, setembro de 2023, naquele momento, para maio a agosto de 2023. Por isso que a portaria de setembro, ela especificamente, a 1355, salvo me engano, ela especificamente, começa a ter 2 anexos, anexo 1 e anexo 2. Esses 2 anexos, eles deixaram de existir na portaria, na 9ª parcela e na portaria de novembro. A partir de dezembro, nós fizemos apenas um anexo, porque eu disse para vocês que foi onde a gente parou de fazer qualquer acerto de contas, haja visto termos, naquele momento, uma decisão de um embargo, ou de embargos que estavam sendo feitos opostos, ao embargo declaratório oposto à de 7222, e que foi julgado de 8 a 18 de dezembro de 2023, e que, obviamente, teria implicações dentro da questão da análise do piso na enfermagem. Na grande maioria, não terminou modificando muita coisa, terminou referendando aquilo que tinha, particularmente da jornada de 44 horas, mas que necessariamente, por isso, nós tínhamos que esperar essa decisão. Esses votos só foram publicitados no último dia 22 de março, daí porque a gente teve que esperar todo um processo. É bom que seja dito que algumas decisões dessa ADI 7222, ela ainda é de caráter liminar, então você ainda teria que ter uma decisão definitiva, portanto, que alguns debates ainda vai ter que se esperar a ADI 7222 chegar ao fim dentro do Supremo, para que a gente tenha um quadro definitivo. Hoje nós já temos alguns caminhamentos daquilo que está lá posto, e que é isso que a gente, obviamente, está fazendo a nossa operacionalização dentro da assistência financeira complementar. Portanto, quando foi feito esse espelhamento, alguns entes federados questionaram que precisavam se ter alguma revisão daquilo que foi feito naquele momento de setembro. E é justamente essa nova portaria de revisão de dados. Então, ela comparou aquilo que tinha saído lá em setembro, referente a maio a agosto de 2023, e com essa nova portaria tem que se comparar ela com aquilo que estava lá posto lá naquela portaria de setembro. Verificar, obviamente, que se nessa nova revisão, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo geral, se nessa nova portaria de revisão verificou-se que, por exemplo, o ente federado fazia jus a R$100 mil, e naquela lá de setembro, quando foi feita a análise, fazia jus, por exemplo, a R$80 mil, é óbvio que se entende que teria R$20 mil a mais para ser passado. Então, essa portaria vai justamente constar essa diferença a mais, essa portaria 1455, de 14 de junho, essa diferença a mais que o ente federado faz jus. Daí porque o ente federado tem que pegar dentro do InvestSUS o que está hoje nessa planilha de memória de cálculo de maio a agosto, com essa revisão em 2024, e aquilo que se tinha inicialmente. Mas também quero terminar aqui concluindo, Patrick, reforçando e enfatizando que qualquer revisão não significa necessariamente que, por exemplo, tinha tido lá, no mesmo exemplo que eu disse, R$80 mil lá em setembro naquela análise, e quando chegou agora, se foi 100 mil, foi 20 a mais. Mas se porventura fosse verificado que é 60 mil, então se entende, obviamente, com as inserções de dados que o próprio ente federado alimentou naquele momento e na revisão de dados, que foi se percebido R$20 mil a mais naquele momento. Esses R$20 mil terá que ser descontado em parcelas futuras. E aí eu quero fazer um primeiro parênteses que é fundamental. Em nenhum momento o Ministério da Saúde pediu recursos de volta de qualquer ente federado. Por quê? Porque o que nós fazemos é, quando entendemos que aquele valor foi recebido a mais, e alguns entes federados, inclusive, nos informam, no mês seguinte nós apenas fazemos o abatimento daquele valor que foi a mais nessas parcelas futuras. Então, necessariamente, nós não pedimos nenhuma devolução por parte, mas apenas fazemos acerto de contas e revisão de dados em portarias futuras, porque se tem um valor a mais, não faz sentido
a gente não descontar de parcelas que tenham a receber dentro do repasse da assistência financeira complementar em meses futuros. Mas aí friso, os entes federados que porventura acreditem que tem alguma revisão a ser feita, nos solicite conforme a portaria 1677, lá de 27 de agosto, e a gente fará análise. Em se fazendo análise, nós iremos mandar um e-mail de devolutiva informando que vamos abrir o InvestSUS naquele mês específico para que seja feita uma nova inserção de dados e uma nova análise. Mas volto a dizer e volto a reforçar, revisão de dados não significa necessariamente que a resposta ou que a análise sempre produzirá valores a mais. Quando eu peço para analisar qualquer coisa que seja a nível de valores, ele pode ser um valor a mais, pode ser o mesmo valor, espelhando exatamente o que tinha naquele momento, como pode ser um valor a menos. O mesmo valor, nada há para se fazer. O valor a mais, o Ministério da Saúde fará o devido repasse. E o valor a menos será descontado em parcelas posteriores dos repasses que são feitos mensalmente através da assistência financeira complementar, através das portarias, e quero dizer que nós teremos justamente a nova portaria para que a gente possa ser publicada, a nova portaria do mês de junho de 2024. Bem, Patrick, a gente ainda está com pouco tempo, porque eu tenho realmente alguns outros compromissos, mas espero que a gente tenha contribuído, mas vai ficar as perguntas e a gente vai mandar as devidas respostas para que vocês possam cada vez mais ter informações precisas, corretas, porque quando a gente tem hoje, né, as redes sociais aí terminam muitas vezes tomando conta, eu quero dar aqui os parabéns ao Fundo Nacional de Saúde através desse momento, porque a gente pode trazer informações precisas, objetivas e mais do que isso, informações e não desinformações que muitas vezes a gente termina encontrando, e isso é um desserviço. Não contribui em nada para que a gente possa esclarecer, tirar dúvidas e, mais do que isso, ter a efetivação do Piso Nacional da Enfermagem através da assistência financeira complementar. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Patrick, valeu, equipe do Fundo Nacional de Saúde. A próxima a gente está aqui para contribuir. Isso aí, Fábio. Nós que agradecemos aí mais uma participação sua. Nosso professor Fábio fala bem demais. E o Fábio colocou bem, gente, sobre o sistema, nós não mexemos em dados nenhum. O município ele cadastra 828 profissionais. Na hora que ele vai olhar esses dados, depois na análise do Ministério, vão ter todos os 828 registros. Os que têm complemento vão estar lá o valor de complemento, os que não têm complemento, todos eles vão ter a sua justificativa porque não teve o complemento. Então, realmente, é uma análise em cima desses dados que nós fazemos. E qualquer dúvida, estamos sempre aí. Agora, voltando aqui ao cadastro do índice de maturidade, né? Tem algumas perguntas aqui, vamos perguntar aqui para a Paula. Né, Paula? Estão perguntando aqui a Márcia. Nosso município ainda não recebeu o link e senha para acessar o cadastro. Márcia, obrigada pela pergunta. Como eu disse, o Índice Nacional, o questionário, ele está disponível na plataforma do InvestSUS, onde você certamente, pelo município que já aderiu, né, ao programa SUS Digital, já tem esse acesso. Então, fica tranquila que pela plataforma do InvestSUS você acessa o Índice Nacional. Não precisa se preocupar mais com o e-mail. Muito bom. Temos mais uma aqui, Paula. A Vanessa pergunta: qual o prazo para preenchimento deste questionário? Bem, o prazo para o envio do questionário é dia 15 de julho, com exceção do estado do Rio Grande do Sul, que é dia 28 de outubro. É o mesmo prazo do diagnóstico situacional. Isso aí, gente. Vamos se atentar aos prazos, né? O sistema está aberto. Não deixem para o último dia, né? No último dia, vai para a plataforma está inconsistente, porque muita gente no último dia fica sobrecarregada. Então, vamos já adiantar o preenchimento aí do questionário. Paulo, tem mais uma pergunta aqui de Divinote. Sobre o índice, como fica para os municípios que já responderam o questionário pelo link enviado no e-mail? Obrigada pela sua pergunta, tem a ver com a pergunta também, né, a última pergunta. Então, o link enviado pelo e-mail, né, ele continua sendo válido. E quem já respondeu, essa resposta a gente vai receber da mesma maneira. Essa nova forma de acesso do InvestSUS foi justamente para que a gente pudesse superar essa dificuldade de alguns municípios que não estavam recebendo esse link por e-mail. Então, as duas formas de acesso estão valendo, seja pelo e-mail que você recebe o código de acesso e o link para a plataforma, e também pelo portal do Fundo Nacional de Saúde no InvestSUS. Muito
Muito bom. Mais uma pergunta aqui do Vitor Rocha. Sobre o Índice Nacional de Maturidade, o relatório final também estará disponível no InvestSUS e o tutorial? Obrigada, Vitor, pela pergunta. O tutorial já está disponível lá na plataforma do InvestSUS e o relatório também estará disponível assim que o território finalizar o questionário e enviar. E aí ali fica o relatório final. Ó, temos uma pergunta aqui, Paula, super importante de Gnote. É obrigatório responder o questionário do índice? Não é obrigatório responder, ou seja, o índice ele não é um condicionante para o repasse de recursos no âmbito do programa SUS Digital, mas a gente recomenda muito que esse instrumento seja respondido. E essa recomendação não é só para uma visão do Ministério da Saúde. O índice ele é um instrumento orientador para que municípios e estados sigam nessa trajetória, nessa jornada de transformação digital. Então, é muito didático o próprio processo de resposta a esse questionário. É um momento de juntar a equipe, né, que passa por tantas áreas, desde a governança até a infraestrutura, segurança, enfim, todos os domínios aqui que a gente demonstrou, né, que fazem parte do instrumento, trocar ideias, se autoavaliar, né? E, como eu disse também, o resultado do índice não importa se eu fiquei num nível de maturidade ainda inicial ou avançado, muitas vezes o que vai acontecer é que, em diferentes domínios, o estágio de maturidade também seja diferente, ou seja, um território, por exemplo, um município, ele pode estar num nível muito avançado em telesaúde e pode estar num nível ainda inicial, por exemplo, em relação a sistemas, em relação a plataformas ou a governança. Então, ele, muito mais do que essa perspectiva, né, de tirar uma nota boa, né, falando assim como as perguntas têm chegado para a gente, é muito mais um orientador do o que a saúde digital contempla, né, e como o seu território está. Então, é muito importante para o Ministério, claro, porque a gente, assim, é a forma que a gente vai ter de conhecer o estágio de maturidade de saúde digital de todo o país, mas também para o próprio território, né, como um guia orientador dessa jornada de transformação. Muito obrigado, Paulo. Nós vamos ficar por aqui, né? Queremos aqui para o Fundo Nacional de Saúde agradecer a presença da Paula, veio aqui trazer informações, né? Como o Fábio disse, né? Que é um canal de informação, então fiquem sempre conectados, acessem o portal do Fundo Nacional de Saúde, vejam as notícias, os recados, os prazos, se atente aos prazos, né? Então, os prazos eles não são curtos, né? O que acontece é que às vezes o município deixa para o último dia. Então, se atente ao prazo, adiante, faça seu questionário, cadastre seus profissionais do piso da enfermagem, né? Tem bastante tempo para isso. Então, assim, vai abrir novamente o piso da enfermagem dia 1º de julho, já para os cadastros profissionais de julho, né? Então, o prazo normal é sempre do dia 1º ao dia 15, né? Tem a questão do questionário, tem a questão do cadastro das telesaúdes, das salas, tem o diagnóstico situacional. Então, assim, tem realmente bastante coisa aí no InvestSUS que o município tem que se atentar aos prazos, aos seus recursos disponíveis, às suas propostas, estão diligentes, se não estão. Estamos aí atendendo aí bastante propostas do novo PAC. Então, não deixe de ficar atento nas informações do portal do Fundo Nacional de Saúde, de curtir, de seguir, de se inscrever no YouTube, onde também sai todas as notícias das lives. Todas essas lives são gravadas. Tivemos várias perguntas aqui que não foram respondidas, não deu tempo da gente responder online, mas essas perguntas são todas capturadas e respondidas posteriormente, né? Então, fiquem tranquilos, assistem as lives aí. Quem não deu tempo de assistir por completo, volte, vai estar gravado e assiste novamente. Então, ficamos por aqui, pessoal. Obrigado, Paula, pela sua participação. Seja muito bem-vinda novamente, né? Vem aqui trazer mais informações para nós, né? E para todos aí que atende aí o Ministério da Saúde. Muito obrigada, Patrick, e também a todos do Fundo Nacional de Saúde, grande parceiro aí para a gente poder operacionalizar o programa SUS Digital. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.